Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai falar para você a respeito dos fundamentos do crédito. Nossa primeira tarefa, então, é tentarmos entender o que é que nós estamos chamando de crédito. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha lá na capa do nosso material do dia de hoje. Confere aqui. Bom, pessoal, nós estamos falando aí de fundamentos do crédito, né? Essa nossa aula aí para o Banco do Nordeste, o nosso BNB. Bom, a grande questão fundamental é, professor, o que é que nós estamos chamando de crédito? Nós entendemos crédito quando uma das partes de uma determinada operação adianta recursos, normalmente recursos de ordem financeira, a outrem, cobrando para isso uma determinada taxa que normalmente é referida como taxa de juros, que é uma remuneração genérica desse montante que foi concedido sob o ponto de vista de um determinado contrato. Sendo assim, a gente sabe lá que nessa operação de crédito nós temos pelo menos dois grandes agentes. De um lado, aquele agente que é o poupador ou é a instituição financeira que tem recursos próprios ou que administra recursos de poupadores, pagando a esses poupadores num determinado prazo determinado, mediante um determinado contrato, uma determinada taxa de juros. Por um outro lado, essa instituição financeira vende esse dinheiro do poupador do outro lado para aquele que é o tomador de crédito. O tomador de crédito, ele está antecipando a compra de um bem ou serviço qualquer, ou ainda está tendo a oportunidade de ter recurso financeiro em mãos para capital de giro ou qualquer outra finalidade, que ele não disporia caso o mercado de crédito não existisse. E, portanto, esse tomador, ao antecipar determinada compra, ou ter capital de giro, ou ter o crédito necessário para a aquisição daquilo que mais lhe aprouver, ele, na verdade, é um pagador de juros. A instituição financeira, então, ela age aqui como intermediária. Ela capta o recurso do poupador numa ponta e vende esse dinheiro na outra ponta, assumindo o risco da operação. Ela remunera o poupador numa ponta e recebe dinheiro do tomador de crédito da outra ponta. Portanto, toda e qualquer operação de crédito, ela é baseada num conceito extremamente subjetivo, na qual a instituição financeira vai tentar, de alguma forma, parametrizar, que é lá a relação de confiança. Ou seja, a instituição financeira ou aquele que concede o crédito, ele tem que confiar que aquele que é o tomador do crédito, dentro do prazo determinado em contrato e com a remuneração estipulada de maneira acordada entre as partes, ela deverá ter o seu recurso devolvido acrescido da remuneração pelo tempo de utilização pelo tomador. Portanto, a relação de crédito ela é, antes de mais nada, uma questão de confiança. Vamos botar isso no quadro para você e avançar mais um pouquinho? Vem para cá. Bom, pessoal, nós estamos falando, então, né, nessa aula a respeito de crédito. E lembre-se lá que a relação de crédito envolve lá, de um lado, um poupador, e esse poupador é o agente que recebe remuneração, normalmente pelo valor financeiro colocado à disposição de outrem. Eventualmente, nós temos lá a figura da instituição financeira. Essa instituição financeira capta os recursos do poupador e vende esse dinheiro na outra ponta para aquele que é o tomador de crédito.
o tomador de crédito está tendo acesso antecipado a um determinado valor financeiro que ele não teria se o mercado de crédito não existisse. E, portanto, esse agente é aquele que vai ser o pagador de remuneração. Essa remuneração é o que nós denominamos basicamente de juros. Então, a instituição financeira, ela é, na verdade, uma intermediadora. Embora, com o passar do tempo, essa própria instituição financeira tenha recursos próprios e ela própria pode ser lá a credora direta, sem qualquer tipo de intermediação, direto para o tomador de crédito. Mas o crédito, ela envolve uma questão fundamental. O crédito é, antes de mais nada, uma relação de confiança. Ou seja, a instituição financeira ou aquele que é o concedente do crédito confia que o tomador de crédito, dentro do prazo que fora determinado, com a taxa de remuneração de juros acordada, devolverá o valor principal e mais a remuneração pelo tempo em que trabalhou com o capital financeiro de outrem. Bom, se essa relação é uma relação de confiança, eu posso então elencar aquilo que nós chamamos de elementos do crédito. O primeiro elemento do crédito é a confiança. O segundo, os sujeitos da operação creditícia. O terceiro, o objeto da prestação e da contraprestação. E, por fim, a questão do prazo. Então, vamos repetir aqui para a gente poder explicar cada um desses tópicos para você. Bom, eu tenho lá um primeiro elemento, que é a questão da confiança. A segunda, os sujeitos da operação creditícia. O terceiro, o objeto da prestação e da contraprestação. E o último, que é a questão do prazo. Então vamos falar primeiro de confiança. A gente já teve a oportunidade de dizer para você que uma operação de crédito é quando alguém antecipa recursos, no nosso caso, o que nos interessa são os recursos econômicos financeiros, ao outrem. Óbvio que essa relação ela é baseada numa confiança. A confiança de que o tomador de crédito, no momento devido, vai devolver o valor principal que for acordado e mais uma determinada remuneração, que nós denominamos juros, dentro de um determinado prazo. Observe então, pessoal, que a confiança é um elemento extremamente subjetivo, mas que a instituição financeira ela terá a oportunidade de tentar parametrizar essa confiança. E a forma de parametrizar será objeto de uma outra aula nossa a respeito de riscos de crédito. Ao parametrizar, ela tenta analisar o histórico anterior daquele que é o tomador. Se ele foi uma pessoa adimplente, pagou tudo em dia, ou inadimplente. Se ele ficou adimplente com o pagamento de um valor a menor, dado desconto para que ele quitasse determinada dívida. Se eventualmente ele tem patrimônio para dar como garantia ou contra-garantia daquilo que ele está pegando como valor financeiro, se de alguma forma o projeto a qual a execução do crédito é direcionada é viável sob o ponto de vista técnico
operacional, econômico, financeiro, enfim, uma série de variáveis, né, que estão contidas aí no nosso crédito. Então, o primeiro elemento-chave é a questão da confiança. A instituição financeira vai tentar parametrizar isso pegando o histórico anterior daquele cliente tomador do crédito e, ao mesmo tempo, analisando quando o crédito, por exemplo, for direcionado à compra de máquinas, equipamentos, ferramentas ou projetos de infraestrutura, de modernização e de inovação, se há a verdadeira capacidade do tomador de crédito de honrar com os seus compromissos ao longo do período do contrato. Então, o primeiro elemento é o elemento da confiança. Vejamos o segundo. O segundo elemento, pessoal, do crédito são os sujeitos da operação creditícia. Ora, os sujeitos da operação creditícia são dois, né? De um lado, aquele que é o credor, que é o emprestador, e do outro lado, aquele que é o tomador de crédito. Por uma questão absolutamente óbvia, essa relação é uma relação teoricamente administrada pelo direito privado e, portanto, em igualdade de condições, todos aqueles, né, que são tomadores e credores pactuam, né, uma operação de crédito com um determinado prazo e remuneração, de maneira absolutamente livre. Professor, por que você está falando teoricamente? Porque nós sabemos que no Brasil e em outras partes do mundo existe uma relação ilícita que muitas vezes, né, é a agiotagem, onde uma determinada parte atua de maneira coativa sobre aquele que é o tomador de crédito por uma situação muitas vezes de penúria, de pobreza, de insuficiência de recursos num determinado momento e acaba lhe impondo condições que são ilegais e ultrajantes na eventual oferta de crédito. Portanto, a relação oficial de crédito, ela é na esfera lá do direito privado e, portanto, pressupõe a livre vontade dos agentes que pactuam de maneira não coativa, mas de maneira voluntária, uma determinada operação de crédito. Mas nós temos um outro elemento. Confere aqui. O outro elemento é lá o objeto da prestação e da contraprestação. O objeto da prestação é óbvio. No caso de uma operação de crédito bancário, é o montante de recursos colocados à disposição de outro agente econômico qualquer, que é o tomador de crédito, que poderá utilizar esse crédito como crédito dirigido, por exemplo, para aquisição de máquina, equipamento, ferramenta, instalações, capital de giro, modernização, inovação, né, eventualmente para o pagamento de despesas extras e por aí vai. E a contraprestação é aquilo que está previsto em contrato. Ou seja, se o banco concede um crédito, ele o concede, né, mediante o pagamento do principal e mais uma remuneração acordada em contrato. Essa remuneração, nós já falamos aqui, denomina-se normalmente juros. Eventualmente, pactua-se também a correção monetária, ou seja, o pagamento da variação da inflação. E, finalmente, o último elemento do crédito lá é aquilo que nós denominamos de juros. Perdão, é aquilo que nós denominamos de prazo. Observe lá, pessoal, que o prazo, né, é aquilo que foi acordado para o pagamento do principal e para o pagamento da remuneração, que pode envolver a correção monetária e os juros. Observe lá que o prazo de uma determinada operação, ele determina os momentos ou o momento na qual o crédito será pago à instituição financeira ou ao credor. E se não for pago naquele momento, automaticamente o tomador de crédito se torna inadimplente. Portanto, nós temos aí alguns elementos chaves, né, do nosso crédito, mas a gente tem que entender agora quais são os requisitos do crédito. Confere aqui. Bom, pessoal, nós temos que entender agora, né, o que nós denominamos lá de requisitos do crédito.
De maneira geral, pessoal, a gente pode, determinar que os requisitos do crédito inicialmente podem ser dois. Primeiro, a capacidade civil do tomador de crédito mas nós podemos falar também do contrato legal. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui a respeito dos requisitos do crédito, O primeiro requisito do crédito é a capacidade civil do tomador de crédito. Óbvio que a instituição financeira ela vai tentar mensurar qual é a capacidade do tomador de crédito de honrar com os seus compromissos financeiros assumidos diante da instituição durante um determinado período de tempo, mas vai avaliar também qual é o montante necessário para a operação desejada pelo tomador e, obviamente, qual é o volume de recursos que esse tomador é capaz de efetivamente pagar. Então, nós temos uma primeira grande questão aí que diz respeito lá à capacidade do tomador de crédito de honrar com os seus compromissos, sobretudo quando o crédito é ofertado numa condição de longo prazo, cuja amortização normalmente ocorre em 15, 20, 30, 40 ou mais anos. Mas nós temos uma segunda questão. Além da questão da capacidade civil do tomador, nós temos a questão do contrato legal. Ora, o contrato legal é aquilo que dá legitimidade perante a instituição brasileira, as instituições brasileiras, de que aquele contrato não foi um contrato coativo, de que aquele contrato não tem cláusulas abusivas, de que aquele que é o emprestador está autorizado pela autoridade monetária a fazê-lo, de que, de certa forma, a taxa de juros não pode ser considerada abusiva, ou qualquer outra cláusula que fira lá a Constituição e todas as leis infraconstitucionais. Por isso que nós vamos dizer lá que o contrato é um elemento chave, porque ele vai constar lá o objeto da concessão do crédito, o volume de crédito em termos financeiros, o prazo, a taxa de juros, a eventual correção monetária e determinadas parcelas pagas em tais datas, enfim, quando que será de fato liquidado aquele contrato e qual é o foro adequado para dirimir eventuais dúvidas que possam surgir. Portanto, o contrato legal é um elemento chave, mas nós temos outros. Então vamos botar aqui. Um outro elemento chave de requisito do crédito, pessoal, é aquilo que nós chamamos de cadastro do beneficiário. Podemos falar ainda, dos limites operacionais. Lembrando que esses limites operacionais, eles podem ser fixo ou rotativo. Nós temos ainda o que nós chamamos de margem operacional. E, finalmente, um outro elemento, que é a disponibilidade de recursos. Então, vamos falar sobre cada um desses elementos aqui, começando lá pelo cadastro do beneficiário. Bom, pessoal, o cadastro do beneficiário é aquele primeiro momento onde a instituição financeira, onde o credor toma conhecimento a respeito da vida pregressa e atual daquele futuro tomador do crédito. Portanto, interessa saber nesse primeiro momento se aquele que será o tomador de crédito tem restrição nos serviços de proteção ao crédito, como o CADIM,
como Serasa ou como Serviço de Proteção ao Consumidor. Interessa saber também se no passado recente ele liquidou alguma operação de crédito com desconto porque se encontrava inadimplente. Isso vai aumentar o risco dele repetir a operação de inadimplência e, obviamente, a instituição financeira ter que conceder novamente desconto para que ele possa quitá-la. Interessa saber o seu patrimônio. Portanto, o patrimônio eventual de pessoa física ou de pessoa jurídica, que pode ser dada lá como garantia do crédito. Interessa saber lá quais são as margens, né, de lucratividade que eventualmente um negócio tem, qual é o seu faturamento bruto e líquido. Interessa saber qual é a renda daquele que é o tomador de crédito para se aferir de maneira adequada qual é o risco que aquele tomador de crédito representa para a instituição. Interessa saber também qual é o grau de comprometimento atual do faturamento ou da renda com o pagamento de contratos que já foram celebrados dentro do mercado financeiro de crédito de uma forma geral. Portanto, o primeiro elemento-chave é lá a questão do cadastro do beneficiário, mas não é o único. Nós temos um outro requisito do crédito que nós chamamos de limite operacional. E lembrando lá que esse limite operacional ele pode ser fixo ou rotativo. O limite operacional é lá quando a instituição, mensurando lá o risco de crédito e mensurando o histórico recente daquele que é o pretendente a tomador do crédito, ele determina um limite atual de crédito que pode ser colocado à sua disposição de maneira fixa, um determinado montante para uma operação qualquer que não se renovará. Pelo menos não se renovará automaticamente. Então imaginemos, o banco determina que está disponível lá para uma determinada instituição ou pessoa física o montante de R$10.000 que pode ser realizado numa operação de tomada de crédito, por exemplo, para a compra de um bem, né, ou para a aquisição de um serviço, ou ainda, né, como capital de giro, ou qualquer outra operação. Ele é fixo e uma única vez. Então, pegou-se os R$10.000, a partir do momento que há o pagamento, a operação se encerra ali e um novo limite operacional pode ser determinado do mesmo valor ou de um outro valor. Porém, nós podemos pensar também naquele limite rotativo. Então, imaginemos que para uma pessoa física, o banco coloque à sua disposição o valor de R$5.000. O cliente vai lá, pega os R$5.000 e à medida que ele vai pagando as parcelas daquele crédito, automaticamente o seu limite vai sendo recomposto de maneira rotativa. Portanto, o limite operacional ele pode ser um limite fixo ou ainda um limite rotativo. Vejamos o outro elemento. O outro elemento é aquilo que nós chamamos de margem operacional. O que é a margem operacional? É aquilo que você tem de margem para a contratação do crédito. Se nós tivermos lá, por exemplo, um crédito rotativo de R$5.000, o cliente pagou, né, 2.000 dos 5.000 que ele pegou de crédito, ele tem uma margem operacional agora de 2.000. Portanto, ele tinha 5.000 de limite, pegou os 5.000, já pagou 2.000, não realizou outra operação de crédito, a sua margem operacional atual é de 2.000, ok? E, finalmente, nós temos um último componente, que é lá a disponibilidade de recursos. Ora, pessoal, vamos pensar junto aqui, né? Ninguém ou nenhuma instituição, né, concede crédito se ela não tiver disponibilidade de recurso. Nós sabemos que toda instituição financeira opera lá, basicamente, com os recursos de outrem, assumindo o risco da operação e concedendo crédito para outrem. A gente sabe que muitas vezes
a recursos próprios da própria instituição. Mas para que haja uma operação de crédito, eu tenho que ter um requisito fundamental, que é essa disponibilidade. Sem essa disponibilidade, não há oportunidade para que o crédito ocorra. Legal? Continuando então. A gente pode falar, pessoal, de maneira mais ampla, né, em alguns outros requisitos do crédito. Dentre esses outros requisitos do crédito, a gente pode citar lá, né, a oportunidade do crédito, a suficiência do crédito, podemos falar da adequação dos prazos, do mérito econômico, dos aspectos técnicos da operacionalização do crédito, e, finalmente, da suficiência e adequação das garantias. Então vamos entender se está tudo certo aí, né? Nós temos outros elementos que são requisitos do crédito, né? Como a oportunidade do crédito, a suficiência do crédito, a adequação dos prazos, o mérito econômico, aspecto técnico e a suficiência e adequação das garantias. Então vamos entender primeiro a oportunidade do crédito. Observe lá que a operação de crédito, né, ela pode teoricamente ser concedida a qualquer momento. Porém, determinados segmentos econômicos, né, e mesmo até pessoas físicas, muitas vezes necessitam de crédito em determinados momentos específicos. Por exemplo, no plantio ou na safra do setor agrícola, ou ainda no momento lá de abate dos animais do setor pecuário. Eu posso ter eventualmente, né, momentos especiais do ano, como por exemplo o início do ano, onde a pessoa física tem que ir lá pagar o IPVA, o imposto sobre propriedade de veículo automotor, o IPTU, o imposto predial e territorial urbano, mensalidade escolar, compra de material escolar, período de férias. E eventualmente o crédito tem que ser concedido exatamente nesses momentos. Então a oportunidade do crédito, ela é também um requisito do crédito como um todo. Não adianta simplesmente a linha de crédito estar disponível. Ela tem que estar disponível no momento correto, de acordo com a oportunidade. Segundo critério, a questão da suficiência do crédito. A suficiência do crédito, ela pressupõe lá que haja o crédito no montante suficiente necessário para fazer frente às necessidades e, obviamente, observada a capacidade do tomador de crédito de honrar seus compromissos, mas na medida em que o tomador de crédito necessita. Se eu tiver uma insuficiência de recursos para o crédito, obviamente que o tomador sairá prejudicado nas suas intenções, seja lá quitar uma dívida, adquirir um bem móvel ou imóvel, comprar máquina, equipamento, ferramenta, instalação, modernização ou inovação e por aí vai. Outro elemento-chave é a adequação de prazo. Óbvio que as operações que normalmente são mais vultosas em termos de recursos financeiros, não pode ser concedido um crédito de curto e curtíssimo prazo, porque você inviabiliza o empreendimento
ou a aquisição de determinado bem. Observe lá que, por exemplo, na compra da casa própria ou na construção de uma obra de infraestrutura, na compra de máquinas, equipamentos e ferramentas, por vezes nós estamos falando de uma operação de crédito de longo prazo. Se nós trabalharmos com um curto prazo, nós inviabilizamos a possibilidade de aquisição daqueles bens que nós citamos pelo tomador. Portanto, o prazo é um elemento chave do requisito de crédito. Continuando. Além da oportunidade do crédito, da suficiência do crédito e da adequação dos prazos, nós temos a questão do mérito econômico. O mérito econômico, ele se refere àqueles elementos que nós já citamos. Se, por exemplo, determinado empreendimento tem a capacidade de gerar, emprego, renda, arrecadação de tributos, contribuir para o crescimento e desenvolvimento socioeconômico do país, ou ainda contribuir para o aumento do bem-estar do tomador de crédito. Portanto, qual é o mérito da operação? Observe lá que o BNB, por exemplo, e nós já falamos isso ao longo das nossas aulas, ele tem um programa de microcrédito que é o Crédito Amigo. O Crédito Amigo tem um grande mérito social, que é lá financiar o microempreendedor individual, o microempreendedor e o pequeno empreendedor, que é aquele que gera emprego, renda, que é aquele que gera produção, garantindo melhoria do bem-estar de si e de toda a coletividade. Portanto, o mérito da operação é algo que deve ser levado em consideração numa operação de crédito. Continuando. Eu tenho o aspecto técnico. E no aspecto técnico, pessoal, nós temos dois elementos chaves, Primeiro, é a viabilidade técnica e depois a viabilidade econômica pela qual o crédito irá viabilizar a realização do empreendimento ou a aquisição do bem ou qualquer outra operação. A questão técnica é a viabilidade. A viabilidade no empreendimento a qual o tomador quer tomar o crédito junto à instituição, essa operação tem possibilidade de ser lucrativa, ela não é cara demais, ela está mensurada de maneira adequada, ela foi apoiada por um projeto de empreendimento bem estruturado e cronologicamente montado. Esse é um elemento técnico chave, mas tem a questão econômico-financeira. Se esse empreendimento ou se essa operação ela é viável na capacidade do tomador de crédito auferir lucro ou ter renda suficiente para remunerar a instituição que é concedente desse crédito. Portanto, é outro elemento chave. E, finalmente, nós temos lá a questão da suficiência e da adequação das garantias. Óbvio que a garantia patrimonial, da instituição tomadora de crédito, teoricamente, é a última que vai ser acionada para dar liquidez ao pagamento do crédito tomado. Da mesma forma, em relação à pessoa física. As garantias podem ser lá garantias de rendas futuras, pode ser eventualmente lá o patrimônio acumulado em bens móveis ou imóveis que podem ser acionados pela instituição financeira de maneira judicial ou extrajudicial para poder reaver o principal e o pagamento de juros e correção monetária do montante que foi tomado pelo tomador de crédito. Portanto, a suficiência das garantias e a sua adequação é um elemento chave. Bom, se a gente conseguiu então compreender isso tudo, vamos dar uma revisãozinha lá no nosso material. Confere aqui. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nós estamos falando de fundamentos do crédito, E a nossa primeira tarefa foi definir o que é o crédito, Nós vimos lá que o crédito é uma troca de um valor presente por um valor futuro, o que implica na faculdade de usar-se capital presente de outrem mediante o compromisso de restituí-lo no futuro. Através do crédito,
o credor transfere ao devedor o poder de disposição sobre os bens. Essa transferência se efetua regularmente ante uma condição de prazo e, normalmente, mediante uma concessão de certa remuneração. Então, prazo e remuneração são os dois elementos chaves. Pela operação creditícia, se estabelece, pois, uma relação entre o que concede o crédito, o credor, e o que o utiliza, que é lá o devedor. Quais são os elementos do crédito, né? Falamos primeiro da confiança, aquele elemento subjetivo, né, que é a base do crédito, pois nas relações comerciais não leva em conta a generosidade. Quem possui recursos só concordará em conceder crédito se tiver uma garantia de que irá reavê-los na época determinada. Nós temos os sujeitos da operação creditícia, que são as pessoas intervenientes da operação, quais sejam o credor e o devedor. Você tem o objeto da prestação e da contraprestação, a coisa que é transferida com a operação. No crédito bancário, por exemplo, é constituído por dinheiro em moeda corrente, que poderá ser empregado em uma atividade produtiva, que darão ao capital uma taxa de retorno compatível com o custo. Temos também o prazo, espaço de tempo decorrido desde a prestação até a contraprestação. Uma das classificações mais utilizadas para os elementos do crédito corresponde lá à utilização do C do crédito. O concessor do crédito torna a decisão de conceder ou não o empréstimo por meio da análise desses fatores que são o caráter, o capital, a capacidade, colateral, condições, conglomerado, consistência, comunicação e controle. Quais são os requisitos do crédito? O crédito envolve requisitos que devem ser criteriosamente observados por quem tem a responsabilidade de concedê-lo e cuja inobservância resulta, na maioria das vezes, em prejuízo. Alguns desses requisitos são básicos: a capacidade civil do tomador de recursos e a formalização por um contrato legal. A observância dos requisitos do crédito é fundamental para a viabilidade da operação do crédito. O primeiro, nós vimos lá, o cadastro do beneficiário. A concessão do crédito pressupõe que aquele que concede o crédito conheça suficientemente bem o favorecido, de modo que possa nele confiar e estar convicto de que o valor emprestado será restituído no prazo combinado. Esse conhecimento é obtido por meio do cadastro, que se constitui num banco de dados, contendo os registros sistemáticos, claros, objetivos e atualizados dos predicados morais do cliente e de sua situação econômico-financeira, variáveis limitativas de sua capacidade de receber crédito. Para a realização de qualquer operação de crédito, será imprescindível o cadastro atualizado e satisfatório do beneficiário do crédito. Falamos lá em limite operacional. O limite operacional pode ser fixo, que é aquele que, sem caráter de rotatividade, corresponde a uma simples operação isolada que é analisada caso a caso. Ou ainda, o rotativo, que é aquele que tem caráter de rotatividade, isto é, uma vez determinado, pode, durante sua vigência, ser utilizado e reutilizado. A margem operacional, que é a parcela disponível do limite operacional, atribuída ao cliente pela instituição emprestadora, isto é, para que o crédito possa ser concedido, é preciso que haja
a suficiência no limite que o cliente possua. Se sua capacidade de endividamento representada pelo limite estiver tomada, a concessão do crédito se revelará inviável. Disponibilidade de recurso, né? A disponibilidade de recurso, como o próprio nome indica, consiste na existência de recursos à disposição do emprestador para a concessão do crédito, mesmo quando satisfeitas as condições e exigências para a efetivação do crédito. Se não houver recursos disponíveis, a operação não poderá ser realizada. Quais são os outros requisitos do crédito que nós vimos lá atrás? A oportunidade do crédito. O crédito deve ser concedido nas épocas próprias da realização das inversões, em conformidade com um cronograma previamente estabelecido. A suficiência do crédito. Deverão ser fornecidas ao cliente as informações necessárias à cobertura dos gastos orçados, capazes de gerar capacidade financeira de o cliente devolvê-los. A adequação dos prazos. Os prazos devem ser compatíveis com os fatos geradores de renda do tomador do empréstimo e para as épocas em que elas se realizem. O mérito econômico consiste na avaliação da importância socioeconômica do setor a que pertence o empreendimento a ser financiado, em conformidade com as normas operacionais. Aspectos técnicos, como as técnicas de produção, execuibilidade técnica e econômica dos projetos. E, finalmente, a suficiência e a adequação das garantias. O patrimônio do devedor é a garantia de último recurso, que será utilizada para quitar as obrigações da empresa somente em casos extremos. Garantia real é exigida em operações de longo prazo. As operações de curto prazo, em geral, são respaldadas por garantia pessoal. Bom, pessoal, se a gente conseguiu, então, entender lá, né, como é que funciona o nosso crédito, a gente pode encerrar essa aula por aqui. Mas eu quero desejar a você um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá